Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Eu sou o professor Heraldo e hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano e terceira fase EJA. O tema de hoje será conto fantástico. O que é um conto? Eu conto ou você conta? Então eu vou contar para vocês. O conto é uma narrativa condensada, tipo de texto em que se conta uma história. É uma história contada, uma história falada, né? A gente conta uma história. Isto é um conto, é contar uma história. Ele pode relatar um acontecimento verídico ou ficcional, ou seja, um acontecimento que acontece na realidade ou uma ficção, né? Um acontecimento inventado da imaginação. Ele pode ser contado na forma oral ou escrita, na fala, né? Ou na grafia, na parte escrita. As narrativas são ações de personagens que são poucos no conto, porque é uma narrativa condensada, uma história curta, e ocorrem em um determinado espaço e tempo, e são contadas por um narrador. O conto tem origem antiga. Sua manifestação está condicionada desde as narrativas orais dos antigos povos, proferidas em noites de luar, passando pelas narrativas dos gregos e romanos, lendas orientais, parábolas bíblicas, novelas medievais, fábulas de Esopo e La Fontaine, até chegar aos livros. Então, isso é a origem do conto, né? Uma origem muito antiga dos antigos povos, não é? As narrativas dos gregos, de romanos, lendas orientais e as fábulas de Esopo e La Fontaine. Você sabe o que é uma fábula, né? Outro gênero narrativo, outro gênero textual, que é constituída por animais que falam, né? Muito utilizada a personificação, que é dar um sentimento, uma qualidade humana, né? A objetos ou animais. As fábulas de Esopo, as fábulas de La Fontaine. Então, a origem do conto remota à antiguidade. Começou na oralidade. O conto eram histórias faladas e transmitidas pelas pessoas de geração em geração. Vamos estudar agora os elementos que constituem o conto. Primeiro temos aqui, nesta lista, o enredo. O que é o enredo, professor? O enredo trata-se da história propriamente dita, na qual os fatos são organizados de acordo com a sequência lógica de acontecimentos. É a história, né? É o enredo, é o desenrolar da história. A introdução, a apresentação, o começo da história. Toda história tem um começo, na qual o narrador apresenta os fatos iniciais, revela os protagonistas e, eventualmente, demarca o tempo e ou o espaço, né? A complicação, que é o desenvolvimento da história. Nessa parte do enredo é que começa a se instaurar o conflito. O clímax trata-se do momento culminante da narrativa, aquele de maior tensão, é o clímax, no qual o conflito atinge seu ponto máximo. O desfecho é o final da história, que muitas vezes nos surpreende, revelando-se como trágico, cômico, triste, alegre e, de outras formas, depende da história que está sendo contada. E o tempo? O tempo revela o momento em que tudo acontece, podendo ser classificado em tempo cronológico e tempo psicológico. O tempo cronológico é marcado pela ordem natural dos acontecimentos, ou seja, delimitado pelos ponteiros do relógio, pelos dias, pelos meses, anos, séculos, tendem a desencadear uma sequência linear dos fatos. É a passagem do tempo, né? É o tempo se passando. Já o psicológico é voltado para as emoções, pela imaginação e pelas lembranças do passado dos personagens. A tendência dos acontecimentos é fugir da ordem natural, aplicando-se uma técnica denominada de flashback. Flashback é do inglês, né? Nós utilizamos, é um estrangeirismo que nós utilizamos na língua portuguesa.
Flashback é aquela memória que o personagem tem em determinado momento da história, ele para e começa a pensar em fatos acontecidos anteriormente. Então ele começa a imaginar aqueles fatos do passado. É um flashback. O espaço. O espaço é o lugar onde se passam os fatos. Caracteriza-se como físico, né? O espaço geográfico é o lugar físico, representados por ruas, praças, avenidas, cidades, dentre outros. O local onde está se desenrolando a história, se desenvolvendo a história. E o espaço também psicológico, que refere-se às condições socioeconômicas, morais e psicológicas condizentes aos personagens, possibilitando, portanto, situá-los na época e no grupo social em que se passa a história. É o espaço psicológico, é o que o personagem é, emocionalmente, socialmente, economicamente, moralmente, né? Se ele tem uma profissão, se é homem, se é mulher, se é criança, se é pobre, se é rico, e assim vai. Isso é o espaço psicológico. O espaço físico é o lugar onde acontece a história. Continuemos então com esta seguinte pergunta que eu falei a vocês. Você já ouviu falar de contos de fadas? Eu acho que sim, né? Todo mundo já ouviu falar nos contos de fada ou contos maravilhosos. O que são contos de fada? São histórias que eram contadas inicialmente de forma oral, como A Bela Adormecida. Já ouviu falar da história da Bela Adormecida? O Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, e por aí vai. São várias histórias, vários contos de fada, também podem ser chamados de contos maravilhosos. Essas histórias, devido à oralidade, tiveram muitas versões, até que, entre os séculos XVIII e XIX, foram registradas por escrito pelo francês Charles Perrault e pelos irmãos Grimm, na Alemanha. O dinamarquês Hans Christian Andersen também fez versões escritas de contos populares e criou outros. Então vejam aí, nesse ponto da história humana, entre os séculos XVIII e XIX, o conto, né, os contos de fada, passaram da fase oral para a fase escrita, começaram a ser registrados em livros, por esses escritores que acabei de citá-los. O francês Charles Perrault, os irmãos, eram dois irmãos, os conhecidos como os irmãos Grimm, na Alemanha, e o dinamarquês Hans Christian Andersen. Então eles fizeram as versões deles, pegaram os contos que o povo falava, as histórias que o povo contava e escreveram, não é? Colocaram, registraram, documentaram em livros. Olha o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Não é verdade? Sempre quando você conta uma história, você acrescenta algo mais. Você dá a sua interpretação, você dá a sua colaboração, você usa a sua criatividade para contar aquela história que você ouviu, que você leu. Então, quem conta um conto, aumenta um ponto, já diz o ditado popular. Olha aí a imagem, nós temos aí uma pintura de Charles Perrault, o escritor francês. Você conhece a história da Chapeuzinho Vermelho? Sabe como é que chama o Chapeuzinho Vermelho lá em Portugal? Capuchinho Vermelho. Lá o nome é diferente. É Capuchinho Vermelho. Aqui no Brasil, nós chamamos de Chapeuzinho Vermelho. A história de Chapeuzinho Vermelho é provavelmente a que mais sofreu transformações desde sua origem. Assim como a língua é viva, se transforma, as histórias também se transformam. Na versão de Charles Perrault, escrita em 1697, o final é bastante trágico. Tanto a avó quanto a Chapeuzinho são devoradas pelo lobo mau. Lembram da história que tem o lobo mau? Chapeuzinho chega, ele tem comida da avó, deita na cama com as roupas da avó e tenta enganar Chapeuzinho. Que olhos tão grandes, vovó, você tem. É para te enxergar melhor, para te ver melhor, minha netinha, assim vai. Na história da versão de Charles Perrault, em 1697,
não tem final feliz. O final é trágico, porque a avó e a Chapeuzinho são devoradas, são comidas, literalmente, pelo lobo. O lobo mau. Os irmãos Grimm também a escreveram. Vejam bem, essa história foi originada, foi criada por Charles Perrault. Foi pelo povo, é um conto popular. Ele pegou uma história, uma versão delas e registrou em um livro. Os irmãos Grimm também escreveram, em 1812, e incluíram o personagem do caçador e deram um final feliz à história. Eu já ouvi histórias da Chapeuzinho Vermelho que há o caçador que no final mata o lobo, abre a barriga do lobo e consegue salvar a avó antes do lobo comer a Chapeuzinho. Então vocês percebem que quem conta um conto aumenta um ponto. Vejam que o Charles Perrault, ele deu um final trágico. E os irmãos Grimm escreveram, incluíram outro personagem, um personagem que não existia na história, e deram um final feliz para a história, para todo mundo ficar contente, né? Vejam como as histórias se transformam com o passar do tempo. Olhem esta imagem. A garota da capa vermelha, lá em cima, escrito, acredite na lenda, cuidado com o lobo. Isso é o cartaz de um filme, né, que foi feito e lançado em 2011. É uma adaptação moderna para o cinema da história da Chapeuzinho Vermelho. Se alguns de vocês já assistiu, não sei. É a garota da capa vermelha, mas vejam que vamos ler a sinopse deste filme e vocês verão que há toda uma modificação, toda uma transformação nas características dos personagens, né, no enredo, no desenrolar da história. A história é adaptada a um tempo diferente. A história se passa na Idade Média. Uma moça que vive em um vilarejo aterrorizado por um lobisomem. Olha aí, o lobo mau não é um lobo, é um lobisomem agora. Ela é apaixonada por um jovem, mas seus pais querem que se case com outro rapaz, filho de uma família rica do local. Diante da situação, ela e seu amado planejam fugir, mas veem seus planos irem por água abaixo quando a irmã dela é assassinada pelo lobisomem que ronda a região. Pronto, isso aí é o desenrolar da história, isso é a sinopse, isso aí é o enredo que vai ser contado nesse filme. Vejam que é totalmente diferente da história da Chapeuzinho Vermelho, né, dos contos de fadas infantis. Então, tudo se transforma na língua portuguesa, inclusive os contos de fadas. Podem ser adaptados para uma época atual, para um outro público, né, se destinar a outro público, não as crianças, mas como jovens e adultos também. Vamos falar agora sobre outros escritores de contos de fada, que são os irmãos Grimm. Os irmãos Grimm publicaram em 1812 o que se tornaria uma coleção de contos populares mais influentes e famosas do folclore mundial. Os Grimms, no entanto, haviam montado a coleção como uma antologia acadêmica para estudiosos da cultura alemã, não como uma coleção de histórias para minar jovens leitores. Vejam bem, eles fizeram uma coleção de contos, eles pegaram os contos populares, contos de fadas, histórias que o povo contava na oralidade, não é? E escreveram, registraram, documentaram em livros, mas não com a intenção de ser histórias realmente para crianças, para jovens leitores, mas para montar uma espécie de antologia acadêmica para os estudiosos da cultura alemã. Mas o povo gostou tanto das histórias registradas em livros que começou a se espalhar pela Europa, né, e as conhecemos até os dias atuais como os contos de fadas para crianças, para jovens. Vejam nas imagens ali, ó, os dois irmãos Grimm em 1850. O que está em pé se chamava, em alemão a pronúncia é Jakob, e o outro é Wilhelm. Os dois irmãos Grimm, isso já é uma fotografia, não é uma foto igual a hoje, mas é um daguerreótipo, né? A primeira máquina fotográfica foi inventada por Daguerre. É um daguerreótipo que registrou a imagem dos dois irmãos
em 1850. Ao lado temos uma ilustração antiga da A Bela Adormecida. Todo mundo já deve ter visto, ouvido a história da Bela Adormecida. Abaixo temos a Branca de Neve e a Cinderela. Atualizando estes contos de fada, nós temos aí a produção de um desenho animado de 1937 pela Disney. O Walt Disney, o criador da Disney, fez este clássico, né, dos desenhos animados em 1937. Branca de Neve e os Sete Anões é uma adaptação da história dos irmãos Grimm, Branca de Neve. Em 2012, vejam que já muda o cinema mais atual, 2012, o ano, esse período, né, histórico, já dá outra interpretação à história de Branca de Neve. Então o título é Branca de Neve e o Caçador. Tá vendo? Já incluindo na história aí o caçador, mas dentro de um enredo totalmente diferente. E em 2013 temos João e Maria. Lembra da história de João e Maria? Os dois irmãos que se perderam na floresta e foram bater numa casa toda feita de doces, onde morava uma bruxa e que os prendeu e queria comê-los. Pronto. Aqui já são dois adultos, né? Uma moça e um homem, né? Uma mulher e um homem. João e Maria, caçadores de bruxas. Vejam, mas nos remete a esse conto de fada infantil, mas com outra roupagem, com outra interpretação, uma adaptação mais atual. Vamos falar agora sobre o dinamarquês Hans Christian Andersen. Ele foi um escritor dinamarquês, lá da Dinamarca, autor de contos infantis. Conhecem alguns contos deles aí, ó? Soldadinho de Chumbo, O Patinho Feio, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei, entre muitos outros. Abaixo nós temos ilustrações desses livros, né, mais atuais, contando a história desses contos de fada. Soldadinho de Chumbo, O Patinho Feio, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei. Observem nesta ilustração, esse cartaz também da Walt Disney, né, da Disney, o clássico A Pequena Sereia, inspirado nesse conto de Andersen. Essa animação da Disney foi feita em 1989, é um desenho animado. E já há a informação que haverá, né, uma regravação de A Pequena Sereia. E ela contará com a atriz norte-americana Halle Bailey no papel de Ariel. Aí não será mais desenho animado, será uma interpretação com as pessoas, com os atores, né, e atrizes de verdade. Então vejam essa atualização, essa transformação dos contos de fada que passam da linguagem escrita para a linguagem cinética, para o cinema, a linguagem em movimento. Os contos de fada, ou contos maravilhosos, apesar de passarem a circular também por escrito, sobreviveram com a liberdade da autoria coletiva. Pertencem a várias culturas e gerações, que foram acrescentando novos pontos aos contos, isto é, reinventando com liberdade suas próprias versões. Essas histórias acontecem sempre no mundo do faz de conta, é o mundo da imaginação. E para aproveitá-las bem, os ouvintes ou leitores precisam acreditar no Era Uma Vez. Lembra-se que toda história, todo conto de fadas começa Era Uma Vez. E assim a gente entra no mundo do faz de conta, nós entramos no mundo da imaginação e começamos a acreditar, a nos envolver naquela história. Então vocês souberam aí um pouquinho sobre os contos de fada, sobre o que é conto, contos de fada, também chamados de contos maravilhosos. Vamos entrar agora no tema principal da aula de hoje, que são os contos modernos ou contos fantásticos. Já é mais atual, porque eles nascem já na forma escrita, não na oral. Falei dos contos antigos, dos contos de fadas que começaram na oralidade. Mas os contos modernos,
da época moderna, eles nascem já na forma escrita e não oral. Os autores, eles procuram trabalhar seus textos com estilo próprio, para que os leitores experimentem certos efeitos, para que o leitor tenha curiosidade, alegria, humor, sinta medo, e assim vai. A literatura fantástica procura deixar o leitor surpreendido e confuso sobre acontecimentos que não podem ser explicados pelas leis da realidade. É uma literatura fantástica, uma literatura de fantasia que vai além da realidade, vai além da imaginação. O gênero narrativo, conto fantástico, o gênero textual que estudaremos agora. Conto fantástico. No gênero fantástico, os textos são pautados numa realidade não lógica, ou seja, a narrativa se desenrola num mundo irreal ou universo onírico. Professor, o que é o universo onírico? Essa palavra, onírico, essa palavra quer ter o significado de sonho, é o mundo dos sonhos, é o universo dos sonhos, né? É um sonho, é uma imaginação, é uma fantasia, é uma coisa fantástica, que é marcado pelo absurdo, a inverossimilhança e situações e ações extraordinárias. Nada é real, né? É uma realidade não lógica. Por isso chamamos de contos fantásticos. Quais as características do conto fantástico? Narrativa curta, a partir de temas livres fantásticos, os quais alinham o fantástico e o real, ou a ficção à realidade, surgindo da oposição dentre dois planos, o real e o irreal. É uma narrativa curta, primeira característica do conto fantástico. Não é uma história longa, é uma história curta. Por isso que tem poucos personagens. Presença de alegorias e de personagens que podem ser monstros, fantasmas, seres invisíveis, mágicos, mitológicos ou folclóricos, dentre outros. Personagens, né, e alegorias que a gente sabe que não existem na nossa realidade. Vem da ficção, vem da imaginação. A realidade lógica é outra característica do conto fantástico. A realidade lógica, distante da realidade humana, composta de elementos maravilhosos, inverossímeis, imaginários, extraordinários, bem como a presença de magias e poderes sobrenaturais. E há um enredo não linear, há uma mescla de presente, passado e futuro, com a utilização de recursos como o flashback, que nós falamos lá no início, que é voltar ao passado, e o tempo psicológico, que é o tempo das emoções e das recordações vividas pelos personagens. Provocam também sensações de estranhamento no leitor por meio da ruptura realidade-ficção. A gente tem aquele estranhamento, mas a gente percebe que aquela história não é real, né? Aparecem monstros, aparecem fantasmas e tal, mas a gente entra na história e temos que entrar para usufruirmos, para fazermos aquela leitura daquela história, daquela narrativa que está sendo contada. Vamos falar agora sobre um grande e importante escritor de conto fantástico. Chama-se Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, escritor estadunidense, lá dos Estados Unidos, na América do Norte, dono de uma grande capacidade analítica, ele escreveu contos que serviram de base para o gênero policial e de mistério difundido no século XX. Poe é reconhecido mundialmente por suas histórias sombrias e macabras. Sua obra teve grande importância para a renovação literária europeia no final do século XIX. Aí está a imagem de Edgar Allan Poe. A vida dele foi como as histórias dele dos livros, bem macabra, bem sombria. Ele teve muitos problemas e morreu jovem, com apenas 40 anos de idade. Mas deixou registrado toda a sua criatividade, todo o seu gênio literário nos contos fantásticos
que escreveu. Não só contos, como poemas também e outros gêneros textuais. Vamos ver alguns de seus contos. A Queda da Casa de Usher, de 1839. Os Assassinatos da Rua Morgue, 1841. A Máscara da Morte Escarlate, 1842. O Poço e o Pêndulo, de 1842. O Gato Preto, 1843. E o Barril de Amontilado, 1846. Ao lado, vocês podem observar capas de livros destes contos citados de Edgar Allan Poe. A literatura fantástica de Edgar Allan Poe é marcada pelo horror, o terror psicológico e o suspense, sempre acompanhados pelo sobrenatural, trazendo todo o pessimismo e o espírito macabro do escritor. Poe é considerado o pai dos contos de terror. Foi ele quem iniciou, deu início a esta série de contos fantásticos, marcados pelo sobrenatural, pelo suspense, pelo mistério, pelo terror e o horror. E desses contos surgiram várias adaptações também para o cinema. Vejam esses filmes mais recentes, inspirados na obra de Poe. Olha aí em inglês, The Pit and the Pendulum. O Poço e o Pêndulo, que é um conto, um conto fantástico de Edgar Allan Poe. Este filme foi realizado em 2009. Temos também O Corvo, 2012, e O Refúgio do Medo, de 2014. Então são filmes mais recentes, inspirados na obra fantástica, na literatura fantástica de Edgar Allan Poe. Falaremos agora sobre este escritor inglês chamado Charles Dickens. Charles Dickens nasceu em 1812 e faleceu em 1870. 58 anos de idade. Considerado um dos mais importantes escritores ingleses do período vitoriano, escreveu obras que denunciavam muitos dos problemas da sociedade em que vivia, a corrupção, lentidão da justiça, entre outros. Vários de seus contos não eram apenas contos fantásticos, ele também era um crítico de sua época, era um crítico político, um crítico dos problemas da sociedade que a Inglaterra atravessava na época vitoriana, no período vitoriano da Rainha Vitória. Vários de seus contos e romances foram traduzidos para diferentes línguas e motivaram adaptações para o cinema. Aí está a imagem de Charles Dickens. Dickens, o extraordinário autor de David Copperfield, Oliver Twist e Um Conto de Natal, deixou um número razoável de histórias em que o fantástico, como a história do Caixeiro Viajante, o sobrenatural que existe no conto O Sinaleiro e o horrendo no O Véu Negro, emergem de uma pena especial e maravilhosamente concebida para abalar profundamente os alicerces de nossas emoções. Então Dickens trabalha com as nossas emoções, ele nos estimula a pensar, a refletir, nós temos medo, nós temos a curiosidade de todo o desenrolar das suas histórias, dos seus contos. E abaixo nós temos algumas imagens de capas de livros desses contos que eu falei acima. O Sinaleiro, esse Histórias de Fantástico, nele tem a história do Caixeiro Viajante. E O Véu Negro, também um de seus contos fantásticos. Então vocês conhecem, a partir de agora, o grande escritor inglês Charles Dickens. E vejam essas adaptações para o cinema, mais bem atual. Em 1984, uma adaptação do Um Conto de Natal. Em 2009, Os Fantasmas de Scrooge. É a mesma história, só muda o título. Mas as duas, ambas foram inspiradas na obra na literatura fantástica de Charles Dickens. A sinopse destes dois filmes.
Um velho homem de negócios avarento que detesta a época natalina. Ele aprende a verdadeira compaixão quando recebe a visita de 3 fantasmas na véspera de Natal. Muito bem, vamos agora para a correção dos exercícios da aula anterior. Lembram que na aula passada nós falamos sobre as regras, as novas regras do acordo ortográfico vigente, o novo acordo ortográfico? Então vamos para a questão 1. Identifique a alternativa em que há um vocábulo cuja grafia não atende ao previsto no acordo ortográfico. Não atende. Vamos ver qual é a resposta. A resposta da questão 1 é a letra A. Então, arguir, vejam que está com trema. Lembram que não tem mais trema na língua portuguesa. Então, por isso, essa alternativa está errada. Vamos para a questão de número 2. Qual acento foi extinto pelo novo acordo ortográfico? Fácil demais, né? A questão anterior até responde essa daí. Qual foi o acento? Resposta letra C, o trema. Os 2 pontinhos em cima do U foi extinto, não existe mais em nossa língua portuguesa. Questão de número 3. O acento circunflexo foi abolido em alguns casos, conforme a nova ortografia. Qual das frases abaixo está errada? Resposta letra C. Os alunos aprenderam depressa e agora leem muito bem. Vejam que aí leem, eles leem. Quem lê? Os alunos leem verbos com 2 Es, terminados com 2 Es, em, não são mais acentuados. Então esse acento circunflexo aí está errado. Questão de número 4. Em qual das alternativas abaixo o vocábulo está em desacordo com o acordo ortográfico? Resposta letra D. Coautor com hífen está errado. Vogais diferentes, rapaz, os 2 termos se juntam, não tem hífen. Vamos para a questão de número 5. Aponte a alternativa na qual a palavra que revela boas-vindas está escrita de maneira correta. Ou seja, como é que se escreve a palavra que dá as boas-vindas a uma pessoa? Bem-vindo ou bem-vinda? Vamos ver. A resposta é a letra C. C de coração. Bem-vindos ou bem-vindas. Bem-vindo ou bem-vinda, não é? No sentido de revelar, de dar as boas-vindas, é separado e com hífen. Então, aqui nós vimos a correção dos exercícios da aula anterior. Então, vamos fazer agora mais 5 exercícios da aula de hoje, que foi o conto fantástico. A questão 1. Assinale qual alternativa melhor define as origens do conto. Letra A. O conto tem origem recente. Sua manifestação está relacionada aos livros infantis com histórias de ninar. Letra B. O conto tem origem nas narrativas escritas pelos povos da antiguidade. Letra C. Sua origem está relacionada às narrativas orais de antigos povos até chegar nos livros. E letra D. O conto é originário da literatura greco-romana. Respondam. Na próxima aula darei a resposta. Vamos para a questão de número 2. Qual das alternativas abaixo corresponde a uma característica do conto fantástico? Letra A. No gênero fantástico, os textos são pautados numa realidade não lógica. Letra B. Uma de suas características é a longa narrativa a partir de temas livres fantásticos. Letra C. O conto fantástico possui uma realidade verossímil, próxima à realidade humana. Letra D. O conto fantástico tem uma narrativa curta, relatando apenas um acontecimento verídico. Que o enunciado pede que você, qual das alternativas abaixo corresponde a uma característica do conto fantástico. 3 estão erradas e apenas uma está certa. Vamos para a questão de número 3. O escritor estadunidense, dono de grande capacidade analítica, escreveu contos que serviram de base para o gênero policial e de mistério difundido no século XX. Qual o nome dele? Quem foi esse escritor dos Estados Unidos? Letra A, Charles Perrault. Letra B, Charles Dickens. Letra C, Hans Christian Andersen. Ou a letra D, Edgar Allan Poe. Vamos para a questão de número 4. O enredo é um dos elementos que constitui o conto. Qual das alternativas abaixo o define bem? Letra A, é o momento culminante da narrativa,
aquele de maior tensão, no qual o conflito atinge seu ponto máximo. Letra B, é o final da história que muitas vezes nos surpreende, revelando-se como trágico, cômico, triste, alegre, etc. Letra C, trata-se da história propriamente dita, na qual os fatos são organizados de acordo com uma sequência lógica de acontecimentos. Letra D, revela o momento em que tudo acontece, podendo ser classificado em cronológico e psicológico. Lembre-se, os elementos que constituem o conto é o enredo. Quais as alternativas abaixo o define bem, a definição correta aí para o enredo. A questão e última questão de número 5. Charles Dickens, escritor inglês do período vitoriano, deixou vários contos de conteúdo fantástico. Assinale um de seus contos entre as opções a seguir. Letra A, O Poço e o Pêndulo. Letra B, O Sinaleiro. Letra C, A Queda da Casa de Usher. E letra D, A Roupa Nova do Rei. Qual desses contos é de autoria de Charles Dickens, o escritor inglês do período vitoriano? Muito bem, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje para o 8º ano e a terceira fase EJA. Nós estudamos o gênero textual Conto Fantástico. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Eu sou o professor Heraldo. Não esqueçam de mim e até a próxima aula.